A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Estou aqui no 5º dia da campanha para a glória de Deus, campanha de jejum e oração e Deus abençoando poderosamente. Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Apenas uma frase, ó. Não deis lugar ao diabo. Entenda uma coisa aqui, você que abriu esse vídeo e vai ouvir essa palavra. Qual é a ação do diabo? A Bíblia diz que o diabo é o servo do pecado. Diz que o pecado é obra do diabo. Então, se a pessoa cede ao pecado ou vive em desobediência à palavra de Deus, ela está dando lugar ao diabo. E quando a pessoa dá lugar ao diabo, acontece coisas na vida da pessoa que a pessoa às vezes não tem noção, que é algo espiritual e quer, com a sua mente, vencer aquela dificuldade. Ou com a sua capacidade humana, vencer aquela dificuldade. Com a sua inteligência ou supostamente sabedoria que pensa que tem, de resolver aquela situação. E muitas das vezes, aquele problema vai se transformando num problema maior ainda. Por causa do quê? Porque aquele problema existe porque é o diabo que está trabalhando naquilo. E por que o diabo está trabalhando naquilo tão forte sobre a vida da pessoa? Porque a pessoa está dando lugar ao diabo. E por que está dando lugar ao diabo? Porque não está se santificando. Porque está cedendo ao pecado. E quando cede ao pecado, dá lugar ao diabo. Porque o pecado é obra do diabo. E se o pecado é obra do diabo, quando a pessoa cede ao pecado ou vive em pecado, o diabo tem legalidade de trabalhar na vida desta pessoa. O apóstolo Pedro diz que o diabo é o adversário do cristão e anda ao derredor, rugindo como um leão buscando quem possa tragar. Agora, se a pessoa cede ao pecado, vive em desobediência da palavra de Deus, o diabo tem legalidade sobre a vida dela, porque ela está dando lugar ao diabo. E quando a pessoa cede ao pecado, está no pecado, ela está na carne. E quando está na carne, ela está vulnerável aos ataques do diabo. E esses ataques do diabo não precisam necessariamente vir como um problema, uma dificuldade, uma aflição, uma angústia, uma dor, etc. e tal, não. O diabo ele é estrategista, o diabo ele é sagaz, o diabo ele é inteligente. E existe no mundo espiritual, o entendimento do mundo espiritual, existem pessoas que vivem na carne, não se santificam, e o diabo não está atacando com aflição, com guerra, com batalha. O diabo está colocando um comodismo na vida desta pessoa, prendendo ela numa situação ali cômoda, mantendo ela presa, anestesiada naquela vida comum, naquela vida básica,
onde ela não consegue desenvolver a vida espiritual e a comunhão com Deus. Ela está na carne dando legalidade ao diabo. Mas o diabo não anda rugindo como um leão. Mas o diabo não veio para matar, roubar e destruir. Veio. Só que muitos crentes ele vai levar no comodismo para o inferno. Vai como se deixasse a pessoa sem ter um problema, uma dificuldade terrível. E tem uma vida tranquila. Porque Satanás, ele conhece no mundo espiritual e no natural muito bem. E ele sabe que se ele deixar esta pessoa nesse comodismo, a pessoa vai permanecer naquela vida superficial na carne, sem buscar a santificação, sem ver a necessidade de buscar a Deus realmente. Porque aquela falsa vida que ela está levando, espiritual, suposta vida espiritual por fazer parte ali e ser membro da igreja, e fica naquela rotina de frequentar culto e culto e culto e culto, sem buscar a santificação, sem buscar a consagração. E tem pessoas que o diabo sabe o potencial que essa pessoa tem. Sabe os projetos grandes que Deus tem na vida dessa pessoa. Então o diabo, qualquer brecha que dá, o diabo vem com toda a fúria, colocando problema na área da saúde, na área financeira, na área familiar, colocando de tudo que é lado para detonar a pessoa. E existem pessoas que cederam ao inimigo, cederam a Satanás e acabaram tendo problemas na família. O diabo destruiu a família, lançando filho nas drogas, outras filhas na prostituição. E o diabo está trabalhando na vida de muitas famílias também, de pessoas que estão dentro da igreja e têm cargo dentro da igreja, prendendo os filhos, prendendo os próprios filhos deles no pecado e no mundanismo. E não deixa essa pessoa ter uma visão, um discernimento, que está criando um desviado, que está criando um filho, uma filha desviada dentro da própria igreja, dentro da própria casa cristã. Eu penso que uma das derrotas principalmente de obreiros e obreiras, de servos e servas de Deus que fazem a obra de Deus, uma das derrotas que Satanás tenta colocar e luta é justamente isso: derrubar o filho, a filha, prender na prostituição, prender no vício, prender nos fervos do mundo aí, nas baladas, nas festas. É uma humilhação para o servo, para a serva de Deus, para o obreiro, para a obreira. E por que o diabo faz isso? Por causa do comodismo desses obreiros, dessas obreiras. Porque não coloca uma base sobre a vida do filho, sobre a vida da filha, e uma autoridade para que possa de fato ele obedecer, respeitar e obedecer. Tem muitos obreiros e obreiras que estão criando filho para Satanás, estão criando filhos para o mundo, e quando chegar uma idade que eles quiserem, que nem já tem, o que aconteceu, já aconteceu com várias famílias, quando chegar a idade
chegar a uma certa idade não vai querer saber das coisas de Deus, não vai querer saber nem de igreja, nem de nada. Porque foi criado ali sem ter uma disciplina espiritual. Até a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não desviará. Tem uma promessa de Deus de guardar a criança que é ensinada, o adolescente, o jovem, que é ensinado na palavra, na oração, no jejum, com a autoridade do pai e da mãe, com a proteção, com a cobertura espiritual. E isso é dar lado para o inimigo, vivendo comodismo sem se importar com a salvação do seu filho e da sua filha. Isso é uma vergonha terrível dentro da igreja, quando o pai, quando a mãe não se importam com a salvação do filho e da filha, mostra que mesmo fazendo a obra está perdido. Mostra que mesmo fazendo a obra está perdido, porque o próprio filho, a própria filha, o próprio adolescente, jovem ali, criança, não está tendo uma instrução, um discipulado, uma disciplina cristã para crescer na base de uma comunhão, de amor, de respeito, reverência, de temor a Deus. Não é ensinado, não é ensinada. Ah, mas não obedece. Quando tiver de menor dentro da casa, a autoridade do pai e da mãe está sobre ele. Não quer mais ter a autoridade do pai e da mãe? Vai resolver a sua vida. Quando o pai e a mãe colocam o amor sobre o filho acima da palavra de Deus, esse pai e essa mãe está em pecado diante de Deus. Está em pecado. Está dando lugar para o diabo. Por que está dando lugar para o diabo? Porque não está exercendo a autoridade, não está sendo exemplo, não está exercendo a autoridade e não está cumprindo a obrigação de instruir, ser exemplo, instruir e ser a cobertura espiritual, mantendo o seu filho, a sua filha, jovem, adolescente, criança, debaixo da proteção espiritual e ensinando a crescer no temor, no amor, na obediência a Deus. Não ensina a disciplina da oração, do jejum, do estudo, da meditação da palavra, porque nem o pai, nem a mãe estudam a palavra. Como que o filho, a filha vai estudar? O pai e a mãe não tem exemplo dentro de casa, porque está na carne, dando lado para o diabo, e o diabo está trabalhando na mente da criança, do adolescente, do filho, da filha ali, e estão criando um desviado dentro da própria casa, dentro da própria igreja. E aquela frase ali diz, não deis lugar ao diabo. Em duas esferas não dá lugar ao diabo. Você não dá lugar ao diabo para a tua vida. Você viver em santidade, irrepreensível em santidade, revestido de autoridade. Você está em santificação na presença de Deus. E em segundo lugar, o pai e a mãe não dá lugar ao diabo na própria família. Para o diabo prender o filho, prender a filha no pecado. Deixar ali à toa. Uma coisa que eu sempre falo, o pai e a mãe cristã, que não ensina, não é exemplo, não ensina a palavra, não é exemplo de oração, de jejum, está criando os filhos para o mundo. Para o mundo. Consequentemente, para servir ao diabo. Porque lá no mundo vai viver o pecado deliberado e vai servir a Satanás. Uma vergonha e uma derrota terrível. É o pai e a mãe cristã criar os filhos para servirem a Satanás. Servirem ao diabo lá no mundo.
E quantos dentro da igreja estão criando filho para o mundo e para o diabo? Porque eles mesmos estão perdidos, dando lugar ao diabo na própria vida, não sendo exemplo e não tendo autoridade para exercer a disciplina, a instrução e fazer com que a criança, o adolescente, o jovem tema a Deus, ame a Deus e busque a Deus. Não tem autoridade, sabedoria e visão, e nem exemplo é demonstrar que este mundo é um mundo de treva, terrível, de pecado, que os Satanás, os demônios governam. Estão dando lugar ao diabo, estão dando lugar a Satanás. Quando a pessoa não mantém uma vida de oração, de jejum e focada na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, está dando lugar ao diabo. Porque é impossível viver uma vida espiritual sem essa dedicação, sem essa busca pelas coisas espirituais. De novo acabando essa bateria aqui. E vai ficar essa palavra aqui. Não deis lugar ao diabo na sua vida. Não deis lugar ao diabo na sua vida. Santifique. Consagre. Vigie. Batalhe pela tua comunhão com Deus. Não dê lugar ao diabo. Como assim? Não ceda a carne. Abandone o mundanismo. Abandone aquilo que você sabe que é pecado, porque você conhece a doutrina. Malaquias 3:18. Se eu não me engano, diz assim: e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será que a tua vida está diferente da do ímpio? Será que o teu filho, a tua filha vê você diferente do ímpio? Será que você tem autoridade sobre a tua casa, sobre o teu lar, autoridade espiritual, porque levam a vida de santidade na presença de Deus? Se você não estiver vivendo assim, com a vida de oração, de jejum, consagrando, buscando mais se alimentar da palavra de Deus, se fortalecer na fé, viver uma vida irrepreensível em santidade, você está na carne e você está dando lugar ao diabo. E ali nós lemos: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se santifique, se consagre, busque o revestimento e lute pelo seu lar, pela sua família, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Está orando aqui em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que ouviu essas palavras, em nome de Jesus. Estarei apresentando todos aqui em oração em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.